Atos Podcast especial Dia dos Namorados. Hoje nós queremos ser o seu cupido, hein? Nós estamos aqui com uma pessoa especialista em relacionamento, não é isso, Pedro? Exatamente. E estamos aqui direto da Rede Brasil Cowork aqui, vivendo novamente esse déjà vu aqui. Parece que eu já vivi esse momento aqui, mas muito bom, pessoal. Dia dos Namorados hoje com Carmadelli aqui, direto da Rede Brasil, com parceria da Casa do Bolo, que mandou um bolo para um diabético. Um abraço pro nosso amigo Fábio Henrique, viu, Carmadelli? Ele soube que era você, aí mandou esse rocambole. Oh, rapaz, que beleza. É o mesmo rocambole do episódio do Jorge Pinheiro. Tá aqui intacto, né? Tá intacto, né? Valeu, Fábio, aquele abraço. E aqui na Rede Brasil Coworking, Rede Brasil com Z, você pode ter uma solução para o seu endereço fiscal. Acesse lá no Instagram, @Rede Brasil com Z, e você vai ser muito bem atendido pela Vitória, pelo André Luiz. Forte abraço, André. E também aproveita e se inscreve aí no nosso canal do Atos Podcast, Atos Podcast Oficial, e no Instagram, né, Pedro? Exatamente. Segue lá, acompanha a gente, acompanha o Carmadelli também. Se você quiser saber mais sobre namoro, relacionamento, ele indica até santo que ajuda a gente feia. Então, ele tem um pacote completo pra você, meu amigo. É a solução para o seu relacionamento está aqui diante de nós. Carmadelli, é uma alegria ter você conosco, viu? É um prazer, uma alegria também estar aqui participando com vocês, e estou aqui à disposição, do que eu puder ajudar aí, né? Vamos lá. Eu sempre digo, viu, Pedro, que eu não esqueço a primeira vez que eu vi o Carmadelli, lá nos idos de 1995, por aí, o Tepi, né? E lá no Hallelujah, ainda no Parque do Cocó, né? E aí entre uma banda e outra, e eis que entra aquele, né? Baixinho, bigodinho na época, né? O bigodinho. Exato. E tal. Aí eu me cantei com a forma do homem falar. Que pregador, rapaz, que pregador e tal. Aí fui atrás do telefone do cara. Não, tem que levar esse cara lá no grupo, lá nos retiros que a gente organizava, né? Tem que levá-lo. Nunca consegui, rapaz. Ô, homem difícil. Mas por que não conseguia falar comigo? Era, naquele tempo não tinha celular, né? Primeiro, né? Aí os telefones da comunidade Shalom, não sei o que era aquilo. A comunidade Shalom, acho que era assassina de lista telefônica. Mudava de telefone mais do que... Não, liga pra... não, provável não sei o quê. que tenha sido esse problema. Aí tinha a Branca, né? Lá do A Branca que ficava... Não. A Blanca, na realidade. A Blanca, porque ela é equatoriana, ficava na recepção. Ainda está no Shalom até hoje. Ah, né? Até hoje, tá lá, pois é. Não, ligue pra Blanca que lá é certeza. Ela vai lhe orientar, vai... Rapaz, eu nunca consegui. Ainda bem que a gente criou um podcast, então. Pronto. Tá resolvido. Tive que criar o podcast para ter o contato. Carmadelli, vamos lá. Vamos lá. Fazer esse especial Dia dos Namorados, né? A gente sabe que relacionamento é uma coisa, desde todos os tempos, e vai ser sempre assim, um desafio, né? Para o ser humano, gênero masculino, gênero feminino, né? Sempre vai ser um desafio, porque envolve ali pessoas diferentes, né? Culturas diferentes, né? Vem de dinâmicas familiares diferentes, né? E como é que você enxerga hoje os relacionamentos? Como é que você enxerga como essa juventude, né, está se relacionando? Bem, como você colocou aí, muito bem colocado no início, por que que, a despeito de todas as dificuldades, né, Bota um pouquinho mais para perto. A despeito das mudanças culturais que a sociedade vai passando, né, de todas as mudanças que vão ocorrendo, por que que as pessoas continuam querendo encontrar o seu par, né? Encontrar a sua esposa, seu esposo, né? Porque aqui no mundo todo você encontra homens e mulheres um à procura do outro. Porque existe algo que vai além da dimensão cultural. Então, o namoro é uma expressão cultural, na realidade, de um desejo, de uma aspiração humana que foi escrita por Deus no nosso coração ao nos criar a sua imagem e semelhança, porque é no amor que nós nos realizamos. Então, no fundo, quando você fala de namoro, você não está falando apenas de namoro. Você está falando a médio e longo prazo em casamento e em constituição de família, em filhos, que é o que, de maneira geral, as pessoas desejam naturalmente, aspiram naturalmente, independente de religião. Isso é um dado da natureza humana, que não depende de religião. Então, onde você for, você vai sempre encontrar um homem e uma mulher que se buscam para se unir, para constituir uma família. Por isso que é tão comum, e é um assunto que faz tanto sucesso, porque todo mundo se vê aí dentro.
Nós que já somos casados, já passamos por isto, já estamos casados com os nossos filhos, mas nós já fomos jovens também, já namoramos, né? E sabemos exatamente como é que funciona essa coisa aí. Entende? Então, é por isso que há essa inquietação. E os jovens de hoje, claro, não poderiam ser diferente, eles têm a mesma aspiração que nossos avós tiveram, nós também tivemos, né? Fomos e preenchemos pelo matrimônio, eles têm a mesma aspiração que nós, porque é algo que está escrito na natureza humana, esse desejo de união. Né? Existe o par perfeito, o par ideal, a alma gêmea, a outra metade da laranja? Eu acredito que não. Porque exatamente é um tiro no pé você encontrar uma alma gêmea. Porque encontrar uma alma gêmea, o que são gêmeos? Né? São duas pessoas muito próximas, muito parecidas. Né? Elas surgem juntas, digamos assim. Ora, se eu tenho uma pessoa igual a mim, eu perco toda a capacidade de complementação, de enriquecimento que é próprio do relacionamento. O problema dos relacionamentos não são as diferenças. O problema é a nossa incapacidade de lidar com as diferenças. Esse é que é o problema, porque a diferença vai existir sempre. E ai de nós se não houver essa diferença homem e mulher, porque são essas diferenças que constituem exatamente a riqueza do relacionamento humano. A gente se imaginando casando com a gente mesmo, por exemplo. Né? Às vezes eu prego para homens, retiros de homens, né? Agora mesmo vai ter um, e eu digo assim, como seria seu casamento se você tivesse casado com você mesmo? Geralmente todo mundo, rapaz, já tinha acabado, porque é isso mesmo, entendeu? Então, a diferença não é problema. Deus nos criou diferentes, a começar pela configuração dos nossos próprios corpos, o corpo masculino e o corpo feminino. Então, o problema, as diferenças elas são desejáveis, elas são uma riqueza do relacionamento. E se você tiver maturidade para saber lidar com elas, entendê-las, você vai construir um relacionamento maravilhoso, com muita felicidade, com tensão. Não há como não ter um relacionamento sem tensão, porque a própria existência do homem e da mulher convivendo num ambiente único já gera uma natural tensão das características próprias do homem e próprias da mulher. Uma tensão, digamos, positiva, porque tem uma tensão negativa, mas tem uma tensão positiva, entendeu? Então, é uma riqueza. As diferenças, de fato, elas são uma riqueza, elas não são problema. Mas precisa haver alguns pontos em comum para o casal dar certo? Precisa, porque a divergência significa, ou as diferenças significam que a gente vai se complementar exatamente naquelas áreas que nós somos diferentes. Né? Eu vou dar o que você não tem, você vai me dar aquilo que eu não tenho. Né? Mais ou menos assim. Mas nós precisamos de uma base comum em cima da qual nós vamos construir o nosso relacionamento. Por isso que o namoro é tão importante. Porque o namoro é exatamente o lugar onde a gente vai, no cortejamento, no tempo, percebendo se a garota ou o rapaz, né, preenchem as minhas expectativas normais, humanas, né, acerca de um companheiro ou de uma companheira, e nós vamos encontrando os pontos em comum, construindo uma cosmovisão comum, uma visão comum que permite a gente ter unidade naquilo que a gente precisa ter unidade e ter diferença naquilo que a gente precisa também ter diferença. Entendeu? Não existe um casamento tão homogêneo, um casal tão unido que nunca tem tensão, que nunca tem dificuldade. Olha, eles nunca brigam. Que casal perfeito, né? Não existe isso. Ou um anula o outro. Assim, eles se anulam de tal maneira que a pessoa não existe, então uma domina o outro, então não há tensão nenhuma. E aí não é uma relação saudável, porque há o domínio de um sobre o outro. Uma relação afetiva tem que ser equilibrada, ninguém domina ninguém, cada um com seus próprios dons. Ou então eles, assim, vivem uma mentira, né? Assim, não é um relacionamento saudável, né? Porque um relacionamento saudável é a atenção. Volto a dizer, o problema não é a atenção, é como lidar com ela. A atenção existe desde que o mundo é mundo. Na natureza existe tensão, em todo canto existe tensão. Eu tenho que saber lidar com ela, né? Com estresse. Verdade. Esqueci de dizer, você é de formação historiadora, é isso? Professor de história, Carmadelli? Exatamente. Terminei história. Mas eu nunca exerci, acabei entrando dentro da dimensão de formação da comunidade. O magistério em história você nunca... Não, nunca exerci. Eu terminei a faculdade há mais de 30 anos. Sim. Estou até enferrujado, mas gosto muito, é uma área que me interessa bastante. Mas não exerço, né? Eu trabalho hoje com a formação. Trabalho com formação de casais, de jovens. Estou vinculada
a formação da comunidade, né? De qualquer forma, a cabeça do historiador ela é muito boa para ter essa visão crítica, né? Com certeza. Pensar sistematicamente, né? Com certeza. A história abre muitos horizontes da gente, inclusive porque a gente tem a possibilidade de ver o passado e ver que, de certa maneira, a história se repete, né? É verdade. A história se repete. A pandemia, acabamos de sair de uma pandemia, né? Que para nós foi uma novidade, né? Uma infeliz novidade. Mas se você pegar a história, já existiram lá atrás não sei quantas pandemias, até mais graves do que a que nós tivemos aqui, com mais mortes do que nós tivemos aqui, e que o mundo sobreviveu. Com sequelas, mas o mundo sobreviveu. Então a história nos ajuda a ter uma visão mais assim, pé no chão, a gente não se assusta muito, entendeu? Porque sabe que a vida é assim, a história é assim, a história se repete, né? É verdade. Então tem essa força aí. E aí você é consagrado na comunidade Shalom, um leigo consagrado há quanto tempo já? Há 37 anos. 37 anos já. É. Ou seja, a comunidade está fazendo 40. E eu tenho 37. 37 anos. O cara é quase antes do Moisés, viu, mano? Porque na comunidade tem as promessas definitivas e tem as promessas que não são as definitivas, né? Isso. E eu estou nas promessas definitivas, né? Depois de certo tempo, pelo menos uns 10 a 15 anos de comunidade, a comunidade lhe convida a você ter um compromisso definitivo, que é o meu caso e de muitos irmãos que também estão na comunidade. Isso. Tem os votos temporários, né? Que a gente chama de temporários, e os definitivos, né? São aqueles que têm mais de 10 anos. Então é o meu caso. Tá. Casado, pai de 3 filhos. 3 filhos, ótimo. Minha esposa é enfermeira, eu sou professor de história e moro no Exército e tenho 3 filhos. Joia. E aí, Carmandelli, você hoje é assim uma referência quando se fala em relacionamento homem e mulher, na identidade masculina, né? Tive o prazer de participar da sua série de formações sobre a jornada masculina. O livro ainda está escrevendo? Já está feito. Já está feito? Está feito. Falta só a introdução e o término. Então está bem pertinho. Falta só o resto já está feito. Já show. Em breve sai, né? Se Deus quiser, nós vamos lançar em breve. Show. E aí você hoje é uma referência quando se trata desses temas relacionados a relacionamento. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente ou sempre lhe despertou essa temática? Rapaz, foi acontecendo naturalmente, né? Eu nunca procurei, né? Eu comecei a pregar, né? Desde cedo eu comecei a pregar. A primeira vez que me jogaram para pregar foi um pastor de um grupo de oração, primeiro grupo de oração que eu participei. Ele chegou para mim dizendo que eu ia pregar num retiro. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Aí me deu um livro, disse, leia-o e pregue sobre esse assunto. O assunto era os carismas, né? Te vira. Te vira, exatamente. E ele me deu no final de semana do retiro, porque o retiro era sexta, sábado, domingo, ele me deu na sexta-noite, né? Com muita antecedência. Com muita alegria. Aí eu fui pesquisar, estudar. Eu já era professor, então já manjava um pouco de livro, de estudo, tudo. Uhum. Aí preparei a pregação e dei. E foi muito boa, assim, na avaliação deles. Tanto é que ele pediu para pregar de novo no domingo, né? E eu preguei sábado e domingo. Aí pronto, depois que você prega a primeira vez ou a segunda, que as pessoas veem que você tem facilidade, né? Aí comecei, aí eu fugia, evitava, não, vai ser, não, gente, eu não tenho jeito, não, rapaz, tu é professor, tá. Aí eu fui indo. E aí a definição do público-alvo, você vai descobrindo com o tempo. Sim. À medida que a gente vai sendo convidado e vai dando fruto com aquele público-alvo, a gente vai se identificando com aquele público-alvo e o público-alvo vai se identificando com a gente. Sim. Eu tenho 3 públicos-alvos que eu mais gosto de pregar. Eu gosto de pregar para jovens, gosto muito de pregar para jovens, para casais e para homens. São 3 públicos que eu gosto de pregar. Legal. Que eu me identifico mais, mas eu prego para qualquer público, né? Porque quem Sim. prega não pode estar escolhendo público, Claro. mas a gente não pode deixar de ter aquilo que a gente tem mais facilidade, né? Verdade. Por exemplo, criança. Até porque não sobrou muita coisa aí, né? Não, por exemplo, criança. Ah, meu Deus, não me chama para pregar para criança, porque eu não tenho jeito, não vai, entendeu? Tem coisa que a gente Eu também. não consegue. Você que é pregador também sabe o que é que eu estou falando. Há públicos que a gente consegue fluir mais, né? Fluir mais, então com surgiu certeza. naturalmente, foi assim uma coisa que foi Deus que foi dando. A gente sabe, né? Porque pelos frutos, né? A coisa foi acontecendo e eu fui me deixando levar. Sim. Como sim. até hoje eu estou me deixando levar, entendeu? Não sei o que é que vai vir, mas tem que aproveitar Já enquanto a gente está veio, aqui, né? já Né? veio, Pois é. já veio. Mas eu sinto que Deus quer mais, entende? Eu quero dar mais. Maravilha. Quero mais. A gente tem que aproveitar o máximo possível essa vida aqui para a gente deixar marcas de bondade, de evangelização. A vida passa rápido. Tudo é muito rápido. Muito, muito. Carmadélio, você então começou a ter esses frutos, né? Como você mesmo mencionou, e começou a ser demandado e tal. Na comunidade Shalom, existe o que se chama, e aí as pessoas que não conhecem a realidade, né, a dinâmica dentro da comunidade Shalom, existe o processo ali chamado caminhada, né?
A caminhada. Que é uma etapa anterior ao namoro. Ao namoro. Explica um pouquinho como é que funciona isso. A caminhada, ela não, na realidade, ela não foi institucionalizada. Não Ok. é algo assim institucional. Ela foi surgindo dentro da nossa tradição enquanto comunidade, porque nós fomos vendo que muitos relacionamentos de namoro, pela própria imaturidade dos jovens, acabavam gerando muito sofrimento, muito conflito, que é próprio do namoro. Tem conflito sim, não há problema, mas havia muitos problemas aí. Então a inspiração que Deus foi nos dando, né, não foi algo criado em laboratório, foi surgindo naturalmente, de que seria interessante a gente propor aos jovens, e o que existe hoje é uma proposta, propor aos jovens que antes deles começarem a namorar, eles têm o que nós chamamos de caminhada, que na realidade é um aprofundamento na amizade. Seria assim, olha, se conheçam mais, rezem mais sobre esse assunto, né? Ou escutem a Deus de forma separada ainda, e se aprofundem na amizade, para vocês se conhecerem mais e melhor. E a partir desse aprofundamento na amizade, vocês terão mais subsídios, mais informações que lhes darão mais segurança para vocês proporem um namoro um para o outro. No caso da comunidade, como nós temos formadores, né, que são pessoas que nos acompanham, eu tenho um formador, é alguém que me acompanha na vocação. Ao mesmo tempo, eu acompanho outras pessoas. Dentro da comunidade, quem faz a caminhada, os formadores acompanham esse processo. Não decidem pela pessoa, mas o ajudam no discernimento de namorar ou não. Os membros dos grupos de oração também recebem esse convite. Se um membro do grupo de oração não quiser caminhar e quiser ir direto para o namoro, pode ir, nada impede. Mas a gente sugere, rapaz, bora caminhar, que é mais seguro e evita-se problemas. Então é assim que funciona. A caminhada é uma proposta, uma sugestão que nós damos aos jovens, não só jovens, porque tem pessoas mais velhas que também caminham, como se fosse um pré-namoro, uma espécie de pré-namoro, onde os dois vão se conhecer mais, onde não pode ter nenhum elemento próprio do namoro. Então eles não podem sair juntos, eles não podem se beijar, eles não podem se abraçar, não podem ir para o cinema só os dois. Por quê? Porque isso configura namoro. Eles vão aprofundar a amizade deles e se conhecerem mais e melhor. E ao mesmo tempo que estão num processo de escuta de Deus, porque é um processo oracional também. Se reza, se discerne, em média 2, 3 meses no máximo, geralmente o casal chega à conclusão de ou caminhar ou não caminhar. E se caminhar, se for caminhar, pode dar namoro ou pode também não dar namoro. É um estágio probatório. Exato, é um estágio assim de, né? Agora sim, com compromisso, né? Com compromisso. Os dois caminhantes, eles têm um compromisso não formal, né? Um com o outro, né? Então, por exemplo, às vezes no Instagram eu respondo perguntas sobre isso, né? A pessoa pergunta, eu estou caminhando com um rapaz, mas ele vive embalada, dançando com outras meninas, assim, então ele vive como se não tivesse uma intenção com ela. Aí, quando ela fala com ele, ele diz assim, não, mas eu não tenho nenhum compromisso com você, eu não estou namorando com você. Sim, é verdade, ele não está namorando com ela ainda. Mas se na caminhada ele já sinaliza que não consegue ser leal e fiel àquela pessoa que ele está querendo caminhar com ela e caminha com ela, já sinaliza que talvez esse cabra não seja muito bom na fidelidade no futuro. Porque aquela história, né? Se você não consegue ser fiel na caminhada, você também não vai conseguir ser fiel no namoro e muito menos no casamento. A gente já ouve de jovens, não, eu sou infiel no namoro, mas quando eu casar... Rapaz, é outra coisa. Não muda não. Vai mudar. A gente sabe, né? Se você vacila no namoro, infelizmente você vai vacilar também casando. Então, é essa a perspectiva, entendeu? É uma amizade, digamos, aprofundada, basicamente é isso. Porque tem a mística também, de quando casar muda tudo, né? Mas não muda nada. Mas não. Só piora algumas coisas que vai morar junto agora. De maneira geral, a pessoa com quem você namora há muito tempo vai ser a mesma com quem você vai casar. Agora, o próprio casamento propicia o surgimento de outros dados daquela pessoa que são estimulados pelo próprio matrimônio. Por exemplo, como é que eu vou saber que o meu esposo, a minha esposa vai ser uma boa mãe? Somente quando ela tiver um filho. Então vão surgindo realidades novas dentro do matrimônio que a gente não tem como acessar no namoro ou no noivado. E aí eu tenho que ter a maturidade para também lidar com isto, de descobrir um outro que parece diferente daquele com quem eu namorei, mas que na realidade é ele desenvolvendo outras facetas da própria personalidade que eu não tive acesso, porque o namoro e o noivado não propiciaram esse acesso. Uma coisa que eu acho interessante também é você levantar debates no namoro, né? Debates no sentido de, tipo, poxa,
Vamos imaginar uma situação X. Eu lembro que eu fazia isso muito no meu namoro. Vamos imaginar uma situação X, principalmente sobre paternidade e maternidade, que a gente vem de dois polos muito diferentes, né? E aí, vamos imaginar uma situação X. Qual a tua opinião? Ah, minha opinião é essa. A minha é essa. Ok, mas como a gente pode ajustar isso, Perfeito, chegar no perfeito. denominador comum? Ah, eu acho que poderia ir por aqui. Aí, não, eu acho que poderia ir assado. E eu lembro que a gente debatia isso por 2, 3 meses, assim, de ir pra casa, pensar, estudar. Não, Perfeito. eu vi isso aqui, pá, e tal, e trocar. E essa troca de informações é engraçado, porque a gente é muito diferente, assim. Personalidade, jeito de ver a vida é muito diferente, mas todo mundo se impressiona como a gente conseguiu se alinhar. Porque a gente debate as coisas, a gente tenta, vamos debater aqui. Perfeito. Vamos ver, pra cá. Não, pra cá eu acho isso. Não, eu vejo assim. Aí você vai construindo toda aquela realidade, vai montando, vai moldando e tal. E isso me ajudou muito na época do meu namoro, né? Fez eu ajuda. enxergar E ajuda. vários pontos que eu falava assim, poxa, isso aqui eu tenho que pensar, ajustar, porque isso aqui é um ponto que pra mim é crítico. E ela tá muito longe do ideal que eu almejo. Mas como é que eu posso ir ajustando a máquina, né? Eu acho que é muito isso, é muito um sistema de engrenagens que meio que é meio enferrujado algumas horas, mas você vai lubrificando ali, vai dando grau e vai caminhando, né? Mas É por também aí. de forma proposital, um dos dois, por exemplo, a mulher, né? Rapaz, eu vou levar ele ali no aniversário do meu sobrinho e vou botar ele em contato com um monte de criança para ver como é que ele se sai. Vamos ver qual vai ser a reação. Porque às vezes o namorado ou namorada quer passar uma imagem assim de que tem todas as virtudes, né? Né, Carmadelli? Não acontece? Com certeza. Por isso que a convivência formal e informal é tão importante. O que eu chamo de convivência formal é o namoro em si. Os jovens, muitos jovens hoje, eles não têm a formalidade do namoro. Então eles dizem assim, eles ficam muito tempo juntos, saem juntos, vão para o shopping, vão para a praia, vão para isso, para aquilo, mas não, isso não é apenas namorar, é mais do que isso. O namoro, na minha percepção, eu preciso de pelo menos 2 horas, uma vez por semana, onde só nós dois estaremos, só nós dois juntos. Onde a gente vai conversar, onde a gente vai ter carinho, onde a gente vai trocar ideias, só nós dois. Aquele momento é do casal. Não, às vezes saem 2 casais, sem problema. 3 casais para o cinema, não tem problema, pode marcar isso. Mas o casal tem que ter momento só dele. Para quê? Para aprofundar o relacionamento deles. Por que acontece muita surpresa depois que você casa? Ah, fulano de tal com quem eu casei não é a mesma com quem eu namorei. Será que você que na realidade não conheceu ou não a conheceu profundamente, será que o relacionamento de vocês foi superficial, a tal ponto que você se surpreende hoje como ela é e como ele é? Entendeu? Então, quanto mais profundo for um relacionamento a dois, mais verdadeiro, não devemos ter medo, por exemplo, da briga, nem da tensão. Não se vai provocar briga dentro do namoro. Mas uma relação normal, homem e mulher, vai surgir Naturalmente. Naturalmente. Quando surgir, a gente tem que enfrentar essas brigas. Né? Conversar, ir até o fim e resolver. Não é fugir, não. Porque eu já ouvi garotas, por exemplo, que dizem assim, olha, eu nem digo coisas para ele, porque se eu disser, ele vai ficar com raiva. Então, eu não quero ter problema, eu quero ter paz. Essa paz é falsa. Porque lá na frente vai papocar. A hora de brigar é quando namora e quando noiva. Essa é a hora de brigar. Porque quando você chega casado, você já chega a coisa mais tranquila. Porque vão surgir as demandas próprias do matrimônio, as novas brigas do matrimônio. Aí vem acumulado o namoro e o noivado e junta com o matrimônio, meu irmão. Aí E no matrimônio também. hecatombe. E no matrimônio também você tem 2 caminhos, né? Ficar com raiva e deixar de ficar com raiva, porque não pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada. Você tem que perdoar, não tem pra onde fugir. É por isso que eu sou muito feliz lá em casa, que lá em casa minha esposa se chama Cristiana, né? Aí a gente tem uma religião lá em casa que a gente é muito fiel, chamada cristianismo. Amém. O que Cristiana disser, tá resolvido, meu amigo. Essa é a religião lá de casa. Mas, Carmadelli, o que acontece também, que a gente percebe, é que às vezes as mulheres, às vezes com uma baixa autoestima, né, ficam com aquele receio, não quero perdê-lo, então eu não vou confrontá-lo, não vou ali debater alguma situação, aí vai deixando, né? É muito ruim. E lá na frente... Isso é muito ruim. Ela tem que dizer... Claro que, atenção, a mulher, naturalmente, ela é muito sensível e ela tem uma percepção de problemas mais profunda do que os homens. Então, às vezes, a mulher vê um problema onde o homem não vê. O homem deixa por menos, deixa né? por menos, né? Não estou dizendo que isso é mal ou bom. Estou dizendo apenas que é uma característica. Então, o que é que acontece? Aí entra a sabedoria feminina. A mulher tem que ter a capacidade de discernir se esse ponto de desconforto é um ponto que
compromete o relacionamento agora ou no futuro, ou é um ponto de desconforto que é uma característica, por exemplo, da educação que ela recebeu. Então, é preciso o dom do discernimento, para eu discernir se vai para a briga ou não vai. Vale a pena. Vale a pena. Então tem que ter esse tipo, porque às vezes você compra briga. Claro que se eu for tudo, né? Por qualquer desconforto que eu tiver, eu levar para a atenção, o relacionamento se torna insuportável. Não pode. Então, há situações que eu tenho que passar por cima, há situações que eu tenho que me calar. Deixo por menos. Agora, dependendo da área, não posso deixar por menos. Quando me perguntam assim, olha, nós brigamos muito. Eu nunca a minha primeira preocupação não é se eles brigam muito. A minha primeira preocupação é pelo que eles brigam muito. Qual a natureza da briga? Vocês brigam, qual é o assunto da briga de vocês? Qual é o tema da briga de vocês? Porque o tema diz mais do que a quantidade. Vocês estão brigando pelo quê? Administração do dinheiro. Isso é um problema que pode repercutir no casamento. Estão brigando por quê? Filhos, isso daí é sério, tem que conversar logo, tem que ajustar logo. Vida sexual, isso só no noivado, né? Namorados não devem conversar sobre vida sexual, mas no noivado já se deve conversar. Então, existem alguns pontos que são básicos, que o casal tem que conversar antes de casar, e não depois que casa. E há outros pontos que você pode ir negociando. O gosto pessoal, o gosto de comida, as coisas acidentais e as coisas essenciais, né? Se a gente não souber também esse discernimento, ou vai viver num silêncio sepulcral, que é muito ruim, da pessoa que nunca diz nada e aceita tudo, pensando que tem paz, está morrendo por dentro, e deixa de ser a grande riqueza, porque o que faz a riqueza do relacionamento é eu ser quem eu sou, e eu enriquecê-la, e ela sendo quem ela é, me enriquecer. Porque casamento não é fusão. No casamento não é fusão. Na fusão, os dois elementos se unem e desaparecem e surge algo novo. Casamento não é isso. Casamento é uma comunhão. A comunhão, qual é a diferença da comunhão para a fusão? A comunhão mantém as individualidades. E as individualidades é a grande riqueza do casamento. O homem e a mulher, com suas características, com seus dons. Uma fusão é como se surgisse assim, uma mistura de homem e de mulher que ninguém sabe mais quem é quem. Isso é muito ruim para o casamento. Nem a mulher sabe quem ela é, nem o homem sabe mais quem ele é. Gera uma confusão nos papéis, gera uma confusão de competências. Um entra na área do outro, é um problemaço geral. Uma coisa que acontece muito que eu vejo assim, e aí você que acompanha mais casais pode falar, é que as mulheres não têm dimensão do poder que elas têm. Ah, rapaz, elas não têm não. Então, se elas souber, então tipo, elas não têm. Vai muito casal lá em casa, às vezes vai só uma mulher conversar sobre e tal. E eu falo assim, mas minha querida... Uma mulher com jeitinho consegue tudo, mas minha querida, o poder tá todo na sua mão. Tipo assim, homem é besta demais, entendeu? Então, tipo assim, o poder tá todo na sua mão. Você vai por aqui, vai por ali, vai tortando a mulher tem uma flexibilidade que nós não temos. Ela sabe, Exato. tiver um jeitinho, ela consegue. Agora o problema é que quer entrar no meio, aí o negócio complica, né? Porque ela se levanta e o cara se levanta do outro lado. Aí pronto. Aí começa... Que é a natureza dele também, a natureza né? do homem, ele se levanta, né? Então, tem que ter um jeitinho. Eu aconselho muitos casais também. Quando eu vou estar com as mulheres, minha filha, fica com um jeitinho. Rapaz, você consegue tudo. Comendo pelas beiradas. Vai começando pelas beiradinhas, né? Como os mineiros. Que Jantarzinho, vai por ali, né? Tem que ter esse jeitinho, né? Que é próprio da mulher. A mulher tem esse jeitinho mais do que o homem, é mais bruto. Essa docilidade, né? Essa docilidade ali. E ela consegue. Consegue. Com jeitinho ela consegue. Agora, claro, tá situações que também não tem como contornar, né? Situações que são realmente insustentáveis. Mas o básico dá para levar, com certeza, né? E essa, assim, e na sua opinião, você que acompanha muitos casais, namoro e tudo, há de fato uma crise instalada sobre a masculinidade ou ainda podemos dizer que ainda não há, mas estamos perto de ter uma crise masculina ali mesmo? Eu acho que já existe. Eu acho que já existe, infelizmente, porque a gente vê pelas novas gerações, né? Os novos homens que estão surgindo aí, eles estão surgindo dentro de um mundo muito confuso, né? Porque, de certa maneira, isso não é verdade absoluta, mas tem certa verdade, né? Que o homem é produto do meio, né? Então, de certa maneira, aquele ambiente onde eu estou sendo gerado, aquele ambiente cultural, aquele caldo cultural onde eu estou sendo gerado, ele também repercute na minha vida. Então, a gente vai encontrando uma nova geração de, especialmente os jovens que estão chegando agora, com muitas dificuldades na percepção do seu próprio valor, da sua própria identidade, tanto do homem quanto da mulher também. Porque a crise da masculinidade também é uma repercussão da crise da feminilidade. Porque o feminismo, né, que é uma extrapolação de uma vivência saudável do feminino,
também tem feito um terrível mal para a própria mulher, com repercussão também no homem. O homem fica hoje muito confuso, ele não sabe como lidar com a mulher. Se ele quer exercer algum tipo de liderança, ele tem medo de ser colocado como um títere, como um ditador, como um machista. Se ele recua demais, a mulher reclama dizendo que o cara não tem atitude, o cara não tem postura, que ela que resolve tudo, o cara é um banana. Então, a maioria especialmente os mais jovens, ficam perdidos nesse mundo. Eles ficam como se tivesse que escolher ou um extremo ou outro extremo, quando na realidade existe um equilíbrio aí, onde, salvaguardando aqueles dons masculinos que a sociedade e a família precisa, ele é capaz de exercer a sua masculinidade de maneira saudável, exercendo o seu papel, a sua liderança natural, ao mesmo tempo que a mulher vive o seu papel e exerce o seu papel na complementação homem e mulher, que é o que Deus sempre quis para a relação homem e mulher. Agora, as extrapolações, tanto do machismo, né, aquele padrão, como o feminismo radical, os dois extremos, eles são extremamente nefastos para a família. E aí cria esta crise, ou faz surgir essa crise da masculinidade. Né? Os homens não sabem mais exatamente o que é que o mundo espera de mim como homem, o que é que a minha família espera de mim como homem. Esse é o problema. O que compete a mim? Isso é meu ou é dela? Algo que para nós mais velhos era claro, hoje não é tão claro. Isso tudo, Carmadelli, a gente sabe que era para ser transmitido ali através da educação dos filhos dentro da família. Sim, o ambiente familiar. O ambiente familiar, exato. Mas, infelizmente, por conta dessa falta, dessa ausência, dessa formação no ambiente familiar, nós vemos que muitos jovens entram num relacionamento sem esse conhecimento, sem as referências, sem as referências, sem essas reflexões. Então, o namoro ele vem para tentar, né, ser o momento em que os jovens possam desenvolver isso aí, né? Esse conhecimento, essas reflexões, para chegar no matrimônio algo mais assertivo, né? Deveria ser, deveria é o ideal, ser, né? Deveria ser, mas geralmente no namoro, o que acontece, né? Os jovens, ele vai se deparando com as suas próprias deficiências, ele vai se descobrindo, porque o relacionamento, uma das grandes riquezas do relacionamento, é porque o outro me revela. À medida que eu me relaciono com o outro é como um espelho que me revela. Então, à medida que eu vou me conhecendo a partir do outro, eu vou descobrindo as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas áreas frágeis. O namoro, quando é um namoro bem vivido, propicia isso. Eu vou me conhecendo mais a partir da minha namorada e vice-versa. Só que aí, a menina, a garota, tem uma expectativa em relação ao rapaz que ele não aprendeu como fazer. Porque, como você colocou muito bem, o pai, antigamente, era o pai que passava isso. Ora, nós vivemos hoje num modelo de sociedade e de família onde o pai é ausente. O pai é ausente, né? Desde a Revolução Industrial, que antigamente os pais, o filho aprendia as coisas do seu próprio pai convivendo com ele, porque a família trabalhava ali, era tudo manufaturado, era tudo feito ali pertinho. Mas com a industrialização, né, quando o homem foi para as fábricas, né, e a mulher depois acabou acompanhando, esse modelo de família mais, digamos, pai, mãe, filhos, ele foi quebrado. Resultado, hoje nós lidamos com famílias onde o pai é ausente, ou ausente fisicamente, ou ausente emocionalmente. Os meninos vivem em celulares, né, fugindo nas telas, né? Nas telas de alguma maneira. As mulheres, de maneira geral, claro, estão fazendo assim, dando uma leitura bem geral, um cenário bem geral, buscando ser empoderadas, ficarem cada vez mais poderosas e cheias de poder, para poder reconquistar um terreno perdido. Nessa confusão toda, este jovem... Olha, eu recebo aqui no WhatsApp, eu acompanho jovens, né, por causa do meu próprio serviço de namoro, jovens com perguntas básicas do tipo, como é que eu digo para uma menina que eu gosto dela? Caraca. Coisas que a gente aprendeu, no nosso tempo, a gente aprendia isso assim até automaticamente. Né? No instinto. No instinto. E os jovens de hoje, eles não sabem. Como é que eu sei que eu estou gostando de uma garota? Será que ela é minha namorada ou será que ela é apenas minha amiga? Eles não conseguem ter esse discernimento. Então, eles estão muito desorientados, de maneira geral. Os jovens estão muito desorientados. Quanto mais jovem, mais desorientado. Por falta de referência. Por falta de referência, por falta até de quem ensine. Porque existem coisas que a gente aprende pela observação, mas tem coisas que a gente aprende ouvindo. Sim. Alguém ensinando, entendeu? E quando não tem alguém para observar, eu não tenho como aprender. E se não tem quem me ensine, aí eu vou para a internet.
E os Aí, mestres pronto, da aí- internet, a gente sabe. Aí né? a desgraça tá Tem de pronta. tudo, né? Tem de tudo. Aí, meu irmão. Você pode pegar um Carmadelli lá pregando no YouTube, mas também você pode pegar, qualquer infelizmente. tipo de gente, né? Infelizmente Então, é assim. infelizmente, isso é real. A gente está vivendo um momento muito delicado na sociedade, sabe? Aham. Muito delicado mesmo, é preocupante. Agora, com esse retorno que você tem, o feedback que você tem dos jovens, o que é que você percebe ali de mais dificuldade? Você acabou de salientar vários pontos importantes, mas o que é que você destacaria mais? O que é que os jovens te dão de feedback de dificuldades ao longo do namoro? Olha, duas básicas que eu percebo. O homem de ter atitude, De ter atitude. de chegar junto, de dizer que gosta, de ter coragem. Os jovens de hoje não têm coragem de chegar para a menina para dizer que gosta. Tem medo do não, tem medo de sofrer, tem medo de ser humilhado. Então ele não diz. E o sofrimento isso a partir da minha experiência, né? Sim. Deve ter outras, mas a partir da leitura que eu faço da minha experiência. E as meninas, na expectativa de encontrar alguém, um rapaz, porque elas querem, a mulher até naturalmente deseja até mais do que o homem. A mulher é muito mais romântica, ela quer encontrar um namorado, etc, etc. E ela olha e não encontra pessoas que preenchem os requisitos dela, falo dentro do mundo que eu vivo, que é o mundo cristão. Sim. E você tem uma amostra aí relevante. 10 mil pessoas lá no Instagram. Então as meninas, elas reclamam dos caras, elas dizem que os meninos são imaturos. Mas elas dizem não que estão muito exigentes, não? Elas são exigentes. Naturalmente Elas são. não estão, elas são, né? Mas o que acontece, cá para nós, só aqui, só para os homens, Só pra né? gente, Só só pra pra gente, gente. só pra gente. É porque, de maneira geral, nós homens, nós somos mais imaturos a nível de relacionamento. As mulheres são mais preparadas para relacionamento do que nós. Nós somos preparados, o homem, para resolver problema, para resolver negócio. A gente tem É meio tem bruto, um né? foco, a gente é meio bruto. Isso é um dom, isso não é problema. No casamento isso se complementa perfeitamente. Mas quando chega o relacionamento, a gente tem que... Há algo que a gente tem que aprender. E a mulher, nesse aspecto, ela parece que é instintivo nela. Entendeu? Então a mulher ela tem um instinto mais forte nesse aspecto do que nós homens, entendeu? Tem cara que não tá nem aí para namorar, ele gosta de estar jogando, ele gosta de videogame. Ele tá no videogame e a menina olha para ele e acha ele bonito e tá interessado nele, mas ele não tá, ele nem percebe. A maioria dos rapazes hoje, volto a dizer, dentro do mundo que eu vivo, tá? Eles nem percebem que a menina está gostando dele. Eles não são capazes de perceber. E como é que eu sei disso? Os sinais, né? Os sinais, porque elas mandam recado para mim e dizem, Carmadélio, eu já fiz de tudo para ele perceber que eu estou gostando dele e ele não percebe. E eu sempre trabalho, dentro do nosso trabalho aí, de dizendo assim, não, deixa a iniciativa da proposta da caminhada, do namoro, pro rapaz. É ele que tem que chegar junto. Ah, mas ele não vem. Então, minha filha, ele já está dando sinal que ele não serve. Que ele não tem maturidade. Primeiro sinal, porque a questão é, a mulher desperta pro cara. Mas se o cara não tiver a coragem, a postura, hombridade, a atitude, né? hombridade, de chegar junto, no sentido positivo, entenda, de ganhar a menina. Lógico. A mulher espera isso. Ela tem essa expectativa de ser conquistada. A mulher quer ser cortejada, conquistada. Ser né? cortejada. Mas o cara não corteja. O cara não sabe o que fazer. Aí a mulher fica esperando e o cara não chega. Aí pronto. Aí, a receita da desgraça. Pronto. Aí fica neste limbo, nós vivemos no limbo, de mulheres querendo encontrar um namorado, mulheres cristãs, mulheres de Deus, mulheres santas querendo encontrar homens de Deus. Homens de Deus também querendo encontrar suas respectivas, o que é muito normal e justo, mas eles não conseguem se encontrar. Entendi. Eu tô aqui tentando fazer esse meio de campo aqui para ver se o negócio... Vamos ver se dá liga aqui, né? Eu tô aqui exatamente nesse ponto aqui, nessa fronteira aqui, tentando dar esta tem que abrir o Tinder do Carmadélio. Eles já pediram. Não, calma. Você tem postado aí umas fotos no Instagram aí de uns casais, né? Surgindo, mais um dragão abatido. A gente ficou criando a brincadeira de dragão, né? Porque a gente começou com essa história de que só quero... As meninas diziam, os homens são muito feios. Aí eu dizia, olha, os homens podem até ser feios, mas você tem que valorizar a alma do cara. Às vezes o cara é feio, mas tem uma alma grandiosa. E de fato, gente, é verdade. A gente sabe que a beleza, nós que somos casados, sabemos que isso não segura um casamento. Né? Um corpo não segura um casamento, um rosto não segura um casamento. É mais do que isso. E aí surgiu essa ideia de que os homens feios, a gente pode chamá-los de dragões.
Aí começaram a brincar, domador de dragões, aí pegou. Aí a gente, no nosso Instagram, o homem é chamado de dragão. Quem é o Isso. dragão? É um homem. É o homem. Não necessariamente feio. Tem uns caras que até dá pra salvar. Salva Mas um a pouquinho. maioria cá pra nós é tudo Ave dragão. Maria. E o padroeiro dos dragões, qual é? São drogo. São drogo. Eu botei até essa semana no Instagram. São drogo, rogai por eles. Até Obrigado por eles. Inclusive, dica de filme aí pra quem tiver seu dragão é Como Treinar Seu Dragão. O Assiste lá. filmezinho lá. Muito bom. Ei, Tem Carlos. sido uma experiência muito boa, muito gostosa, assim, porque a gente vai levando na brincadeira, né? É. Mas assim, né? Como se fosse assim, uma Mais brincadeira. lúdico, né? Mais lúdico, e eles fazem perguntas, e o fato de não serem identificados nas perguntas, né? Porque faz a pergunta no privado e eu levo a pergunta e a Sim, resposta. mas não identifica, né? Não identifica, então a pessoa fica muito à vontade, né? É. E eu também não emito nenhum tipo de julgamento, eu quero é ajudá-los, né? E tem dado a minha. É uma pequena contribuição para os casais. Sim, né? mas- Uma pequena mas contribuição. Mas é fundamental. Realmente, ó, eu abri aqui seu Instagram. Pessoal, acompanhem lá, sigam Carmadélio. Qual é mesmo, Aquela Carmadélio? dele arroba, né? Eu acho que só isso. É, Carmadélio só. Só meu nome, né? Só Carmadélio. É porque é um nome bem comum, né? Então, Super comum você colocando, você encontra com facilidade. conhece algum homônimo, Carmadélio? Conheço um em São Paulo. É Conheço, mesmo? sim, de Google. Eu coloquei no Google. Um abençoado lá em aí São apareceu Paulo. Carmadélio. Sorteado lá. Não era, eu me vi em várias portas, mas era um outro que não era eu com outro nome. Olha eu aí. nunca ouvi pessoalmente, mas Tem é que mesmo. promover esse encontro. Não é, O encontro dos É um milagre Carmadélio. aí, cara. Mas Então- essa então- hombridade que falta é muito séria. E Muito não, sério. não só no aspecto de relacionamento, né? Mas também A isso vai pra postura tudo. diante da vida. Postura, os estudos, ir pra cima do estudo ali com hombridade, pra tentar consumir aquele conteúdo denso, pra relacionamento também, pra A trabalho. segurança da própria vida, para liderança, para conduzir a própria vida. As mulheres Tomar têm uma as expectativa rédeas. de um homem a mulher não espera um homem que mande nelas. Nem deve esperar, porque não é saudável. Mas a mulher espera aquela liderança do homem que a deixa segura também. Ela se sente segura quando ela tem um lado dela. É que ela busca Ela segurança, busca né? segurança. Agora o cara não consegue ter segurança nem para si mesmo. Aí como é que ele consegue passar segurança para a menina, entendeu? E agora também ele não tem culpa. De maneira geral, é decorrência desse problema social, das famílias, separação dos casais. Tudo isso vai gerando nos jovens, eles não são culpados. Exato. Mas eles precisam tomar consciência de que o que eles são não é o ideal. Eles precisam crescer e amadurecer. E outra coisa que gera também aí é porque há um problema sério na formação em si. Desde a catequese ali, na primeira infância, até você ir crescendo. Então, por exemplo, hoje a gente tem um imaginário muito mais prejudicado. Sem Então, dúvida. as figuras masculinas ali foram saindo de cena. Então, antigamente a gente tinha um He-Man, a gente tinha um Jaspion, a gente tinha um Black Kamen Rider, tinha o Dragon Ball, tinha uma série de coisas ali que ajudavam essa hombridade no Sim, imaginário. a se perceber a partir daí. E aí você olhar e pensar assim, poxa, isso aí é bacana, assim, dá pra absorver alguma coisa. Hoje a gente não tem mais, hoje a gente só tem princesa, a figura masculina é totalmente imbecilizada nos filmes. Se você vai observar, todos os personagens masculinos são completamente imbecilizados. E aí você cresce nesse meio. Aí é muito complicado, porque agora a gente tem que fazer uma corrida contra o tempo, né? Porque o jovem já tem 18 anos, não tem nenhuma formação, não tem nenhuma preparação, e a água tá batendo na bunda, filho. E você vai ter que correr atrás agora de consumir coisas diferentes. E o pior é que quando casa, essa moçada quando casa, que chega dentro do casamento... Carmadélio, bote um pouquinho Quando pra- chega dentro do casamento, começa a crise. Porque aí entra a imaturidade, a incapacidade de lidar com a diferença, com a frustração, a riqueza é a diferença da Os mulher, conflitos. a complexidade do universo feminino, entendeu? Os ajustes, o primeiro filho que chega, o segundo, as despesas. Rapaz, você tem que ter uma cabeça boa, cara. Casamento é muito sério. É muito sério. É muito sério. Por isso tem que- Por isso que o namoro, daí essa inspiração de trabalhar com os namorados. Eu já trabalho com casais, mas eu pensei assim, rapaz, recebo muito abacaxi nos casamentos, problemas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou A base. antecipar esses problemas. Eu vou chegar aqui na base, Mas tem que ser. a partir da experiência que eu estou adquirindo aqui com os casais, eu vou trabalhar com jovens, para evitar que isso aconteça aqui. Eu sei que pode, talvez até aconteça, mas vai chegar com menos impacto. Menos, exatamente. Porque alguém já chegou junto. Essa semana mesmo eu tive uma live com uma missão nossa no Piauí, pela internet, onde eu falava exatamente assim, gente, desculpa eu ser um pouco duro, mas eu fui bem assim, bem firme para mostrar que às vezes tem uma visão romântica demais. Precisa do romance, mas pouco a pouco o romance vai dando lugar à realidade.
E essa realidade eu tenho que ter maturidade, hombridade, atitude, liderança para conseguir conduzi-la da maneira correta. Verdade. Até porque a realidade vai expandindo pouco a pouco. Grande o namoro era você. Primeiro era você, depois é o namoro é você e outro. Aí depois é um noivado, já é uma configuração ali que vai para um outro nível. Exato. Aí vai pro casamento e já é outro patamar já. E depois do casamento tem os frutos do casamento, que vem o primeiro filho, que é um baque, que você tem que dar um mega suporte ali pra esposa, pra uma série de coisas. Aprender a ser pai, que a gente não aprende, a gente aprende a ser pai com o menino. Exatamente. Aí vem o segundo filho, aí vai aumentando as realidades aí. Nesse sentido aqui, tem uma postagem aqui que você fez, Carmadelli, aqui no seu Instagram. Você repostou aqui do perfil Eu Escolho a Santidade, né? Aí tem assim, onde eu encontro, a pessoa questionando, onde eu encontro uma pessoa? Aí lá vem os critérios de Deus, que vai à missa, que quer casar, gosta de café, lê a Bíblia, é fiel, bem-humorado, cheiroso, marca em memes, responde mensagem. Alguém me conta onde? Ou seja, tá difícil, né? Eu respondi até essa, eu postei essa. Eu tô vendo aqui. A questão dos critérios. Os critérios, né? Tem que se ter critério. Eu tenho que ter critério para namorar. Eu tenho que saber o que é que eu quero, né? Desde que os critérios sejam... Desculpa ser chato, bota mais desde que os critérios sejam razoáveis. Sim. Às vezes a pessoa tem um critério que, rapaz, nem ela entra. Inalcançáveis, né? Nem ela mesma entra dentro desse critério, entendeu? Então tem que ter um critério razoável. Agora também nenhum critério. Não, eu tenho que ter. Todo mundo tem essa, né? Rapaz, eu quero uma menina assim. Por exemplo, nós que somos cristãos católicos, nós queremos, claro, que seja católica, que tenha a mesma fé. Porque se eu tenho a mesma fé, já ajuda sobremaneira no relacionamento, cara. Sem dúvida. Então quanto mais convergências o casal tiver, maiores as probabilidades de dar certo. Sim. Entende? Então, o que eu chamo de convergência, a cosmovisão, a visão cristã, os valores comuns, mesmo que sejam oriundos, e geralmente são oriundos de realidades bem diferentes. Os princípios macros, Os princípios macros, eles devem nortear o relacionamento. E aí, aquilo que você colocou, tem que ser discutido. É verdade. Esses pilares, a gente tem que ir até o final com eles. Porque são eles que sustentam o relacionamento. Aí você tem que buscar também os pontos de divergência, né? Vamos ver onde é que a gente diverge e vamos discutir. Aliás, os pontos de divergência, eles vão surgindo naturalmente no relacionamento. Agora, a gente tem que discernir se aquela divergência, ela é mortal ou ela... Venial. Dá pra conviver? Dá pra levar? Exato. Eu suporto, Eu né? suporto. Dá pra eu administrar? Ou não, é complicado. Então, E um ponto interessante também, principalmente sobre as divergências, é colocar na esteira do tempo, né? Que é o que eu falo pra todo mundo. Ah, mas fulano faz isso. Mas você aguenta. Ah, mas peraí. Sim. Não pense Projete nisso agora não. Pense nisso daqui a 60 anos. 60 anos isso aí acontecendo. Você aguenta? Não aguenta. Aí beleza. Aí você vai ter que ajustar isso aí. Porque o problema da toalha na cama, a toalha molhada na cama, não é você deixar uma vez. É você deixar 40 anos a toalha molhada na cama todo dia, entendeu? Então você tem que começar a se ligar que algumas coisas você vai ter que ajustar e colocar na esteira do tempo ali. A esteira do tempo é projetando. Ajustar a realidade de que existem coisas na esposa, já falando da realidade de casados, né? Da esposa e do esposo que nunca vão mudar. A gente não casa para mudar o outro. A gente não casa para ir amoldando o outro para que ele se torne a minha imagem e semelhança. Não é nada disso. Vai sempre ter diferença, vai sempre ter divergência. Esta é a riqueza do relacionamento. Às vezes a pessoa tem ilusão, não, quando eu casar as coisas vão melhorar. Olha, se está difícil no namoro, vai ser complicado também no casamento. O namoro é para a gente poder ter essa experiência, entendeu? Agora, não é amoldar a pessoa, a minha imagem e semelhança. Ela vai ter sempre diferença. A minha esposa tem diferenças de mim que vão morrer com ela. E eu tenho diferenças dela que vão morrer comigo. E eu tenho que ver isto como um dom e não como um problema. Porque se eu entro naquela vibe de querer mudar o outro, aliás, é um problema para nós casados. Né? Querer mudar o outro. Olha, desista de querer mudar o outro. Você pode colaborar, você pode enriquecer, você pode até despertar nela a mudança. Mas é ela que se responsabiliza pela mudança. Você não muda nem a gente, não muda nem a gente mesmo. Não é verdade? E essa riqueza é muito importante para os filhos também, que são outro vetor ali, que é outra pessoa totalmente diferente, mas que ele se nutre dessa riqueza. E minha mãe é assim, meu pai é assim. E aprendem. E isso repercute no casamento deles. Verdade. Os nossos filhos estão sendo preparados para o matrimônio a partir do nosso próprio matrimônio. Na observação que eles têm do nosso amor. Ali, né? Marido e mulher, esposa e esposa, eles vão observando ali. Entendeu? É interessante que aqui nas perguntas, né, realmente tem muitas de mulheres, né? Então as mulheres perguntam, tem interesse em um homem do grupo, né, seu grupo de oração, né?
O que fazer para ele me notar? Curte as fotos dele no Instagram. Ó, É o mais rápido. Curte lá. conheci um rapaz em um serviço, ele curte meus stories e fica só nisso. Olha, aqui, lembra que eu falei? Esse é o problema. As meninas são mais maduras, elas são mais sensíveis nessa dimensão. Os caras não estão nem aí, cara. Pode de lesado, mano. Rapaz, os machos não estão, eles não percebem. Macho, a menina dá vontade de cair. Telefona aí, cara. Tem uma menina doida por ti, cara. Acorda aí, mano. Acorda, né? Mas é o que? Imaturidade, cara. Maturidade. Imaturidade ainda não despertou. Embora cronologicamente ele estivesse numa idade, mas é como se ele tivesse ainda fixado na infância, ainda certas coisas. Daí a reclamação das mulheres de que os homens são imaturos e tal. Mas dá pra perceber que tá fixado na infância, né? Você vê aí quais as maiores bilheterias que a gente tem atualmente. É só o filme de super-herói da Marvel, um monte de galalau de 30 anos de idade indo lá ver, colecionando bonequinho, indo ver super-herói da Marvel, né? Dá pra ver que ainda tá fixado na cabeça a infância, né? Então... por outro lado, Carmadélio, percebe-se que a mulher ela é mais influenciada pela questão hormonal, né? Então, mulheres às vezes têm uma mudança de humor ali e tal. E, na sua visão, é importante os homens, na fase de namoro, conhecer a fisiologia feminina, né? Ou talvez um noivado, né? Não sei se seria mais próprio. O namoro ele já tem as primeiras experiências concretas. Concretas, né? É mudança de humor ali, né? Na determinado período do mês e tal. Para saber diferenciar e saber conhecer aquilo ali, né? Que faz parte ali de uma realidade que... Nós homens somos mais estáveis emocionalmente, mais né? emocionalmente, né? A gente tem essa característica, né? As mulheres têm os hormônios repercutem muito no humor. Você vê que uma mulher ela é capaz de... É como, por exemplo, o clima às vezes em Fortaleza, esse período tá assim, chuva, sol, chuva, né? No mesmo dia, as 4 estações. Isso. Uma mulher é capaz de, no mesmo dia, ela mudar de humor por razões que talvez ela não entenda, Verdade. entendeu? Nem ela mesma entende, né? E que a gente não entende também. Nós casados, a gente sabe, mas a gente... Não, o que houve, né? Assim, de manhã, o que houve? Nada não. Você tá com a cara, não, é minha cara. Só a resposta já Só percebe. tenho essa. Só tenho essa. A resposta a gente já percebe. Mas é delas, é uma característica delas. Então, quando eu caso com uma mulher, claro, quando eu vou constituir um matrimônio, eu tenho que saber que eu vou ter ao meu lado uma pessoa com essa característica. Que você toca de leve... Qual nível ali eu vou alcançar ali, né? De leve no namoro. A coisa realmente acontece em plenitude dentro do matrimônio. Exatamente. E a questão dos temperamentos, que hoje é tão estudada pelos católicos, né? Veio à tona de novo, né? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Você acha importante o casal? Eu acho importante como mais um dado. Mais um dado, né? Um elemento outro, ali. Né? Mais um elemento que me ajudará a entender melhor o outro, mas eu tenho muito medo de uma relação de temperamento como horóscopo. No sentido de temperamento me definir, né? Assim, não, ele é fleumático, então ele tem essa característica. Aí eu pego a pessoa e coloco empacoto ela dentro daquele. Bota o nome lá, carimba. E carimbo e pronto. Ou ela tem, ou eu projeto nela o que eu acho que ela deveria ter, porque ela é o que eu acho que ela é fleumática, entendeu? Tenho muito medo disso. Porque o relacionamento, ser humano, nós somos muito complexos. O ser humano é muito complexo. Não cabe dentro de uma caixinha. Agora, realmente existem os temperamentos? Existem. Eles podem ajudar, sim, como mais um elemento no processo de conhecimento do outro, mas nunca como um elemento de definição ou de fechamento, ou de definição mesmo do outro. Isso. Porque aí eu não dou chance à pessoa. Exatamente. Ela mesma não se dá chance, porque não, o colérico tem que agir parou assim. Ali, né? Entendeu? Então, tem um eneagrama também, né? Que é outra ferramenta. Mesmo princípio. O eneagrama também trabalha com essas definições, né? De perfis, né? A partir de certas características, a mesma coisa. Tudo aquilo, não só o eneagrama, ou mesmo o temperamento, tudo aquilo que tenta colocar o ser humano dentro de uma caixinha, a gente tem que ver com muito cuidado. Porque ser humano não cabe dentro de caixinha. Nós podemos encontrar elementos comuns, que faz parte da complexidade humana, mas tentar enquadrar a pessoa ali não dá, porque cada pessoa é muito única. Cada pessoa é muito única, entendeu? Então, você vê que os profissionais que lidam com pessoas, né, como os psicólogos, por exemplo, os psiquiatras, os médicos, você vê que um remédio que dá certo para um não dá certo para outro. Né? Assim, o mesmo remédio, a reação de um é diferente da reação. Então não dá. Ser humano não dá para você enquadrar, não. Sim. Isso é uma riqueza, isso é uma coisa muito boa, né? Para os namorados, né? O especial Dia dos Namorados hoje, Carmadélio. Como viver... Qual é a orientação da igreja
para a vivência da sexualidade dentro do namoro? É importante a gente definir a sexualidade. Né? A sexualidade são aquelas características que pertencem ao homem e à mulher. Deus criou o homem e a mulher diferentes, deu a eles uma sexualidade específica para o homem e para a mulher. Cada sexualidade tem seus elementos que constituem a sua própria sexualidade, como homem e como mulher. E no namoro, o casal começa a ter essa experiência de maneira mais profunda do encontro de sexualidades. O encontro de um homem com uma mulher com as suas características próprias, o homem e a mulher. É importante a gente identificar que a sexualidade engloba tudo aquilo que a pessoa é. Engloba as emoções, engloba o corpo, porque às vezes a pessoa associa a sexualidade a corpo, é mais do que o corpo. Engloba a dimensão psicológica, engloba toda a pessoa em toda a sua riqueza, tudo aquilo que a pessoa é, como homem e como mulher. Um homem ouve uma pregação diferente de uma mulher, um homem entende uma pregação diferente de uma mulher, como a mulher entende. É muito engraçado essas diferenças. Então no namoro já começa a viver isso. E aí qual é o grande problema que pode surgir aí? A confusão de sexualidade com genitalidade dentro do namoro. Então, por exemplo, o casal de namorados precisa expressar carinho físico um para o outro? Sim, porque isso é uma exigência do namoro. Se não há expressão física, não há namoro, é apenas amizade. Sim. No entanto, essa expressão física dentro do namoro, ela não pode ultrapassar os limites que o próprio namoro lhe dá. A natureza do namoro é que ilumina o que pode e o que não pode dentro do namoro. O namoro é um relacionamento ainda transitório, é um relacionamento ainda de descoberta. Então eu não posso ter com minha namorada, por exemplo, falando como homem, nenhum tipo de intimidade física se ela não é minha esposa. Eu não posso ter intimidade, então eu não posso ter relação conjugal, sexual, né, dizendo melhor com ela, eu não posso ter intimidade sexual com ela, eu não posso tocar em partes íntimas dela, ela também não pode tocar em partes íntimas minhas, por quê? Porque isso pertence à natureza do matrimônio. Agora, o abraço pode, o beijo pode, e aquela tensão, porque é um momento que o casal está se beijando e acabam se despertando, especialmente o homem. Nesse caso, aí, os dois têm que ter cabeça no lugar e recuarem. Segurar a barra. Segurar a barra para evitar ultrapassar. Não é que sexo seja feio ou pecado, o problema não é esse. O problema é uma vivência incompatível com a natureza do namoro. Esse é o problema. No casamento, você vai poder ter uma vivência conjugal normal com a sua esposa, sem problema. Agora, no namoro não dá. Aí, geralmente, o que acontece? Gera culpa, gera pecado, às vezes gera gravidez e, o que é pior, às vezes até aborto. Né? Porque a menina engravida, quer dizer, então tem que ter muito cuidado, mas não no sentido de demonizar, de ficar neurótico, não. Continuar se expressando, porque precisa dessa expressão, né, do rapaz com a moça, o abraço, o beijo, mas sempre com aquela atenção. A atenção, né, de saber que há um limite que eu devo respeitar. Quais são as dicas práticas para um casal de namorado viver de forma sadia o período do namoro, expressando dessa forma a sexualidade, sem colocar já em prática aqueles atos que são próprios do matrimônio? O namoro tem 3 pilares. Tem a dimensão espiritual, tem a dimensão afetiva, né, e tem a dimensão física, a dimensão da expressão física, do carinho físico. Se eu fosse colocar numa escala de importância, o primeiro peso no namoro é a amizade. Ou seja, a maior parte do tempo do namoro eu tenho que estar conversando, trocando ideias, partilhando. O tempo maior do namoro tem que ser isso. Conversar, partilhar, trocar ideias. Depois, um momento de espiritualidade. O casal tem que tirar um momento para rezar junto. Naquele momento formal que eu falei no início, né, que tem um momento formal de namoro, 2 horas por semana, no mínimo. Tira um tempo para rezar junto, o casal ali. E o momento do carinho, o momento do abraço, que surge naturalmente, não é assim. Agora, 2 minutinhos de reza. Agora, 1 minutinho de... Vamos marcar aqui. Vamos marcar agora. Não é assim. Só pra, Opa, acabou. Sai. Não é assim. Surge naturalmente, mas o grande peso do relacionamento tem que ser na amizade. Uma amizade especial. Aí, e o carinho vai surgir naturalmente. Eu vou abraçar minha namorada. Isso, como eu gosto dela, vai ter uma aspiração natural em mim de querê-la, de buscá-la, de abraçá-la. Mas eu tenho que estar sempre atento. Porque, às vezes, rapidamente, a gente perde a noção de onde a gente está e acaba avançando o sinal. Então, basicamente, os dois se conhecerem, se respeitarem, evitar namorar em lugares ermos, evitar namorar dentro de carro. Existem coisas que a gente pode evitar, porque sabe que quando a gente... Porque aquela história de a ocasião faz o ladrão, gente... Infelizmente é real.
Se você cria uma circunstância favorável, você coloca um casal de namorados, e se ele já tem alguma dificuldade, é perigoso eles irem além do que devem ir. Então, namorar dentro de casa, namorar em quarto, não tem condição, né? Namorar dentro de carro, namorar em lugares ermos, namorar no lugar... Tem gente que gosta de namorar em lugares escuros. Por quê? Você quer esconder o quê? É nossa intimidade. Mas o que é que vocês fazem no escuro? Entendeu? Então, agora, namorar com certa privacidade. É importante privacidade para namorar. Né? Privacidade é diferente de um lugar escuro. Mas agora tem que ter privacidade para o casal. Evitar isso, se conhecerem mais, quando eventualmente caírem, porque pode acontecer, conversarem sobre o que aconteceu. Tem que enfrentar. Olha, nós pecamos, o que nós fizemos foi errado, né? O mais maduro geralmente puxa a conversa. O que nós fizemos foi errado, não é essa a vontade de Deus. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? E aí ela vai dizer, não, olha, eu tô dando um exemplo, né? Ela poderia dizer, eu estou num período pré-ovulatório, quando eu estou nesse período eu fico mais sensível, me perdoe, eu acabei também me deixando levar, e o cara, não, me perdoe também, eu estou com a cabeça cheia de conversa, conversando com um amigo, besteira. Eles vão se ajustando e vão encontrando um padrão deles para evitar que aquilo se repita. Agora, eu posso garantir que um casal de namorados que ultrapassam com frequência esse limite, eles estão dando um tiro no pé. Porque a intimidade física, ela gera uma cumplicidade muito grande entre os dois. E essa cumplicidade não permite que eles se avaliem objetivamente no relacionamento. E se eu perco a capacidade de avaliar objetivamente um relacionamento, eu não sei se eu vou escolher certo. Nós casados sabemos o nível de cumplicidade que a intimidade sexual gera entre nós, marido e mulher. A gente sabe, né? Um amor especial, aquele carinho que é próprio do ato conjugal. O casal de namorados que vive isso, eles acessam essa intimidade que nós casados temos. Agora, qual é a diferença? Eles não têm comprometimento de vida, como nós temos. Resultado, eles criam uma ilusão de que se amam mais, eles pensam que se amam mais do que de fato eles se amam, eles pensam que se conhecem mais do que de fato eles se conhecem. Então, eles criam uma ideia de que estão firmes, que se amam, estão prontos. Aí casam e descobrem dentro do casamento que eles foram enganados pela cumplicidade que a intimidade sexual foi capaz de gerar entre eles, pelas repetitivas quedas que eles tiveram. Estou falando de uma queda, estou falando de casais de namorados hoje, infelizmente, que tem vida sexual ativa. Como se casados fossem. Como se casados fossem. Aí eles vão criando uma ilusão. É só uma ilusão, porque não sustenta. E aí o mais sério que você abordou aí, que eu achei interessantíssimo, é que as decisões vão ser de acordo com aquilo ali. Com aquela faixa de comprometimento. Que não tem a profundidade. Que não tem a profundidade do tempo. E resultado, vai dar problema lá na frente. E assumem também a possibilidade de uma gravidez. Com certeza. E aí de tudo, do pecado, a culpa, né? É culpa. E se vier uma gravidez, e aí? O filho vai fazer o quê? A gente assume, tem maturidade, tem estrutura para acolher um filho, tem onde morar, vai morar na casa da mãe, como é que é? Entendeu? Então, nós dois casamos grávidos, né? Foi, né? Não nós dois, né? Isso é entre si, né? Eu entendi. Vocês entendem exatamente o que eu estou falando. Toda a estrutura que gera, né? O peso, o estresse. Porque tem que ter uma estrutura de suporte para segurar o bebê que está chegando. O bebê está chegando. Então tem que ter casa, tem que ter quarto, tem que ter alimentação, tem que ter isso. Sim. É complicado, né? Sim. É isso. Muitas questões aqui pra gente abordar, viu, Carmadélio? Vamos ter que fazer vários episódios aí. Fazer uma série com o Carmadélio, relacionamento. Olha, outra pergunta aqui interessante. Como encontrar um bom rapaz? Tenho 24 anos e terminei a faculdade. Como encontrar um bom rapaz? Vá pro lugar... O primeiro princípio é estar no lugar certo para encontrar o rapaz certo. Se você quer encontrar um rapaz bom no lugar ruim, minha filha, tá ruim, né? Porque as meninas... Olha, gente, para você encontrar a pessoa certa, você precisa de tempo. Eu digo muito para eles no Instagram. Primeiro foco, amizade. Conheça a pessoa, amizade. Os caras querem assim, porque assim, as meninas querem conhecer pela amizade. Os caras querem pular da amizade logo pro namoro. Os homens, né? Querem logo pro namoro. Resultado, não dá certo. Porque as meninas rejeitam, elas não querem esse pulo, elas querem conhecer melhor o cara. Aí quando o cara começa querendo, assim, objetivamente, porque como é objetivo, querendo logo resolver, a menina quer segurar um pouco para conhecer melhor, ele desiste. Aí ele vai atrás de alguém que o queira mais rapidamente. Fora do contexto de igreja, a gente sabe que isso aí tá virado, fora né? Do, aqui tudo fora do contexto de igreja isso não existe.
Por isso que eu estou sempre dizendo, dentro do meu mundo. Que eu sei que existe outro mundo aí, mesmo, que é outra lógica. Outra, exatamente. Mas uma coisa que você colocou aqui interessante na sua resposta, se deixar encontrar também, né? Se deixar encontrar. Tem pessoas jovens que estão feridos na sua afetividade, né, Carmadélio? Com E aí certeza. não se permitem deixar Baixa amar, autoestima, né? se acham feias, se acham feios, se acham gordos, se acham isso, se acham aquilo. E então a pessoa não se deixa encontrar. Alguns vivem uma espécie de angelismo, no sentido de que Deus vai resolver meu problema, eu estou esperando que Deus mande. Nossa, aquele vai mandar Meu meu José, minha meu Maria. José. Pelo amor de Deus, Existe mano. uma dimensão de sim, eu espero na providência divina, porque Sim. Deus providencia tudo. Sim. Não, e Mas tem que ser uma isso expectativa, né? Mas eu tenho que fazer a parte que me cabe, Claro. a parte que é minha, que Deus não vai fazer no meu lugar. Exatamente. E a pessoa tem uma expectativa mágica. Aí, resultado, fica com raiva de Deus porque Deus não mandou. Aí Deus, eu já mandei, você que não percebeu. É que nem a Mandei história, vários, a história da Mandei canoa. vários. É que nem a história da canoa, né? Que o cara tá preso no telhado, aí começa a tempestade, e aí, não, Deus vai me salvar. Aí passa a primeira canoa. Não, rapaz, bora-se embora. Aí, Deus vai me Deus salvar. vai me salvar. Aí morre Exatamente. afogado, que não pegou nenhuma canoa. É Trouxa. por aí, entendeu? Existe um pouco disso também, viu? No meu cristão, uma expectativa um pouco mágica É. de Deus. Isso atrapalha muito. Porque a Não, pessoa quando eu tem uma- vejo a pessoa falando, não, tô esperando meu José, eu já falo, não vai funcionar. Esse exagero do que seria a vontade de Deus. Não, eu quero a vontade de Deus, eu estou em busca da vontade de Deus. Mas tem que ver A melhor, vontade enxergar de Deus melhor passa isso, né? também né, pela minha Carmadélio? vontade. É, Não lógico. quer dizer que a minha vontade seja sempre a vontade de Deus, porque por causa do mistério do pecado, a nossa vontade é muito comprometida pelo egoísmo. Então a gente quer muita coisa errada. Mas também uma das formas de Deus falar conosco é a partir da nossa vontade. Ou seja, o que é que eu aspiro? Entendeu? Às vezes a pessoa espera algo mágico, que algo mágico aconteça. O algo mágico não vai acontecer. E aí ela vai perdendo, eu conheço vários casos aí mesmo, nos jovens, pessoas que estão atrasadas na vida, pessoas amadureceram na idade, não conseguem mais ninguém, são vocacionados ao matrimônio e perderam as oportunidades que a própria Perderam o vida time. ofereceu. Perderam o time, exatamente. É. Perderam o time porque esperando que alguma coisa acontecesse ou esperando a pessoa ideal. É. Ah, o que o sonho era assim, aí o critério, É não é o homogêneo. critério. É, Tá, não veio nunca. eu nunca. Aí a pessoa está sozinha, aí termina só. E é vocacionada ao matrimônio, porque pessoas que não casam não quer dizer que não sejam vocacionadas ao matrimônio. Pode ser também, e a grande parte é isso, pessoas que não aproveitaram, pessoas que pelas suas feridas não conseguiram ultrapassar. Aí perdem uma pena, né, cara? Mas infelizmente isso é real. Isso é real, infelizmente. Carmadélio, como o casal de namorados saber identificar que verdadeiramente ama aquela pessoa para subir ao altar e dizer sim pro resto da vida? A pergunta aí é. A pergunta do milhão. Chuta a bola e corre atrás. Quem tem essa resposta aí tá feio. Chuta a bola e corre atrás. Porque, rapaz, não dá pra gente ter. Primeiro, não há certeza absoluta de que a pessoa com quem eu vou casar é a pessoa certa da minha vida. Não há certeza absoluta que vai dar certo o nosso casamento. Não é certeza absoluta. Nós vamos construir o nosso relacionamento à medida que nós vamos vivendo o relacionamento. Agora, eu posso me cercar de certas seguranças que me dão uma segurança relativa, mas não absoluta, de que aquela pessoa é a pessoa da minha vida. Então, por exemplo, e daí a importância do namoro. O que nós já falamos aqui, as convergências, os valores comuns, a visão de mundo, tudo isso vai ajudando você. Agora, a gente precisa de qualidade e de quantidade no namoro. Por isso, se eu fosse falar de tempo para casar, eu diria, em média, 3 anos. Não é uma regra. Não mas, é uma regra. Mas ali... Não é uma regra. Uhum. Isso em média. Porque 3 anos dentro do tempo, em tese, é um tempo bom de convivência. Mas não basta apenas o tempo cronológico. É preciso ver a qualidade do tempo de convivência. Eu tenho muito medo, por exemplo, dos namoros à distância que tem surgido agora. Muito namoro à distância, né? Pela internet. É complicado. Namoro é o tipo de relacionamento que eu tenho que ter olho no olho. E namoro à distância que dá certo é aquele que a gente já teve um conhecimento prévio um do outro. A gente se conheceu pessoalmente, depois por circunstância de trabalho, ou missionário, ou isso ou aquilo, a gente se separou. Mas continuamos a namorar à distância, tudo bem. Bem diferente de um casal que nunca se viu fisicamente, só se conhece pela internet, o outro mostra só a parte boa de si, né? A gente só conhece a parte bonita do outro. Tudo é legal, não brigam, não tem discussão, não tem divergência, só falam de coisas boas. Resultado, quando casa, se não tiverem um conhecimento, uma convivência pessoal,
vão ter problemas. Para um caso que você conhece, eu conheço o fulano e tal que deu certo, eu posso dar 15 ou 20 que não deram certo. E também vão ter bom senso, né, pessoal? A gente tá falando isso aqui de maneira geral, né? Se você deu certo fazendo isso aí, ok. Beleza, ninguém tá falando que você fez errado, graças a Deus deu certo, Deus abençoou lá e deu certo, você fez dar certo. Então vamos ter bom senso de entender que a gente tá tratando de maneira geral. Tem uma pergunta aqui. Quais as dicas para os homens terem atitudes? A resposta que eu dei é fazer um retiro. O dragão sai de lá, padre, celibatário, eu doido pra casar. Faça a inscrição na bio. Acaba no instante. Mas não é tão simples. Homem segundo o coração de Deus, né? É o retiro, mas não é tão simples não. Fica atitude, assim, leva tempo. Começa quando o cara percebe que não tem. Primeiro ponto é o autoconhecimento, que ele permite olhar para si mesmo, sem falsos moralismos, e dizer, cara, eu preciso mudar. Eu preciso amadurecer, eu preciso deixar de ser menino. Começa por aí. Quando o cara tem essa percepção de si mesmo, aí ele começa a amadurecer. Aí ele muda a postura dele, entendeu? Ele vai mudando a postura dele, a maneira de lidar com o mundo, de lidar com... Aquela velha história, começa arrumando a cama de manhã cedo. Né? Que a gente fala demais nisso. O Jordan Peterson, né? Começa arrumando a cama de manhã cedo. Porque quando você arruma a cama de manhã cedo, você já está sinalizando que você sabe que existem coisas que dependem de você, que é você que tem que fazer. Eu diria que a palavra-chave para a atitude é responsabilidade. É a pessoa que é capaz de ter habilidade na resposta, né? Que é capaz de responder à vida. Sem isso você não consegue nem viver. Você é levado como apenas mais um pela vida. Você acaba não fazendo diferença no mundo. Porque você é apenas mais um. Eu acho que essa aí é outra pergunta de R$1 milhão, né? Quem souber responder como faz os homens terem atitude... Não existe uma resposta pronta. Tá feito da vida. A gente tem visto muitos homens, principalmente, né? Ficando muito mais tempo dentro de casa, né? Com os pais, e ficam lá, e ficam. Isso é muito ruim. Acabam casando mais tarde, e às vezes levam para o casamento um comportamento que não condiz muito com a postura de um homem. De assumir a própria família, vida, né? Infelizmente acontece. É um sinal das mudanças culturais da própria sociedade, né? Mas não ajuda muito, né? O ideal é que, à medida que o cara for, no caso dos rapazes, né, ganhando o seu dinheiro, o cara tem que ser autônomo, tem que ter o dinheiro dele, pagar as contas dele, mesmo que a família pode ajudar o pai e a mãe, mas se você já ganha seu salário, assuma a sua responsabilidade. Isso vai preparando você para assumir a futura família. Verdade. Assim tem a hombridade, né? No final das contas, é a hombridade, né? Vai atrás, corre vai assumir, atrás. tem que ir à luta, né? A coisa não cai pronta, não né? Cai do céu. Não cai do céu. Me perguntam, uma das perguntas que chegam com frequência para nós aí é se eu posso namorar um homem desempregado. É a pergunta, né? Eu disse assim, olha, o problema não é o desemprego, porque o desemprego pode ser circunstancial. O problema é a atitude dele diante do desemprego. Se ele for desempregado e preguiçoso, cuidado. Agora, se ele está desempregado por circunstância, mas você vê que mesmo desempregado, ele está na luta, ele está se virando, está ganhando dinheiro de alguma forma, aí você pode ter esperança, porque o cara entendeu. Porque o cara que não tem atitude, ele se desculpa pelo desemprego. Eu estou desempregado. Você está fazendo o quê para sair do desemprego? Então, o cara não faz nada, espera que caia do céu, não vai sair, não vai cair do céu. Então eu digo para as meninas, observe como é que ele reage ao desemprego dele. Se ele reage como um homem maduro, que vai atrás, que se vira, manda currículo, vai à luta. Ou se ele fica acomodado, esperando que... Não, eu estou rezando pedindo que Deus mande um emprego. Tem alguns que dizem assim. E ficam esperando e não chega. E Deus não é culpado, não. Não. Entendeu? Então é por aí, né? Não, um empresário, Deus, criando um monte de emprego, hein? Não é, gente? Muita pergunta aqui, viu? Bacana. Isso aqui dá um livro, viu, Carmadelli? Pois é, cara. Já falaram sobre isso. Vai ter que escrever outros, hein? Joia. Carmadelli, obrigado por sua presença, viu? Pessoal, segue lá no Instagram o Carmadélio, @Carmadélio, e tem muito conteúdo bom, né? A gente, hoje, dia 12 de junho, já passou o retiro aí, Homens Segundo o Coração de Deus, que foi no final de semana passado, mas vão ter outras oportunidades, né, Carmadelli? Aqui em Fortaleza, está previsto mais algum esse ano? Eu acho que no segundo semestre vai ter um outro aqui em Fortaleza e já tem marcado para Salvador, Rio e São Paulo. Começar a rodar o Brasil de novo. De novo, né? Porque antes da pandemia eu já tinha ido em 28 cidades do Brasil, né? De Macapá a Curitiba.
Aí Entendeu? fomos pro online. Aí fomos para online, que não é a mesma coisa. Né? Né? Não é. O pessoal quer, faça o retiro pela internet, não é a mesma Não é, coisa. Você não coloca 50 homens num retiro, É. diferente. Porque os caras sabem o coração. O homem já é reservado. Se você coloca na internet, o cara não liga nem a câmera. Aí você coloca todo mundo junto ali, homens casados e solteiros. A gente vai criando aquele clima, a paz é maravilhoso. Eu saio de lá rejuvenescido, eu acho bacana demais. Tanto porque a gente vê os casamentos, renova os casamentos, os caras voltam apaixonadíssimos pelas suas esposas. E os solteiros, doidos para virar padre ou para casar. Só não pode ficar neutro, rapaz. Ou tu vira padre ou tu casa. De moral, brincando, né? Decida aí o que é que você vai ser, né? E o cara acaba entrando. Rapaz, é muito legal. Aliás, os senhores estão convidados. Sim, eu vou fazer. Tem sim. que fazer logo, que os Campos não acaba. Eu era pra ter feito aquele de 2020, aí veio a pandemia. Foi, né? Tu tava, Isso, inclusive, a gente... tava. Aí veio a pandemia aí. O senhor também tá convidado a fazer. Não, Tem um na espaço hora. lá- É agora, sexta-feira, viu? Vai, porque eu. Passou, né? Aliás, já foi. Já aconteceu. O próximo. Porque eu vou ter que viajar, mas o Neto falou do convite e tudo, teria Ai, que tá viajar. Ah, que pena, cara. Mas pretendo fazer sim, com certeza, pretendo fazer. Inclusive o Carmadelli vai disponibilizar no final do retiro a lista de solteiros lá, pra vocês seguirem. Lá no Instagram vivem pedindo isso. Agora é? pediram, Carmadelli, tu pode pedir que todo mundo coloque a sua cidade de origem? Aí eu coloquei, de onde você está falando? Aí, tá aí tem gente das Filipinas, gente de Portugal. mesmo? Filipinas, Portugal, França, de vários lugares do Brasil, entendeu? O Brasil tem tudo canto, interior de Minas, Porto Alegre. Eu acho Legal fantástico. demais, Tá? legal demais. A internet é maravilhosa. É maravilhosa, nesse aspecto, né? Porque gera essa. A gente está ali, todo mundo junto, rapaz, é muito gostoso. No meu tempo de jovem internet. Não é, rapaz? É porque eu tô velho agora, mas eu tô tentando aproveitar ainda, viu? Mas na época de jovem, macho, a biblioteca, para eu estudar, eu tinha que ir para a biblioteca pública, porque não tinha os livros que eram pedidos, a gente não tinha livro, não tinha nada. Para essa garotada tem tudo pronto Tudo na mão, aí, tudo na mão, é. Tem tudo na mão, baixa livro, tem tudo, livros, cursos maravilhosos, tem de tudo na internet. Falta coisa boa. bril, falta Mas bril. o pessoal não vai à luta, cara. Eles têm asas e não voam. Eles têm asas e não voam, essa juventude de hoje. Porque, meu Deus, se eu tivesse o que essa turma tinha na idade deles. É isso aí. Oh, É isso aí. cara. O Carmadelli, louvado seja Deus pelo seu ministério, viu? Porque Graças a é Deus. muito importante, né? Você trabalhar na prevenção sempre é mais É difícil. sempre, é mais difícil, É o mais mas difícil, é o mas ideal, é o melhor, né? É o melhor. É o melhor do que você atacar o problema lá quando já está feito. Eu lá. continuo tacando problema, porque os abacaxis Também. continuam chegando. O caminhão de abacaxi. Continua, a gente tem que, como bombeiro, tentar amenizar ali. Mas se eu posso antecipar... Sim. Né? Para Nossa, gerações. contribuição. Não, e eles gerações convidando os que futuras, estão né? casando, me chamam para ser padre. Meu filho, não tenho condição. Não. Eu rezo por vocês. Não dá, não. É muito casal. Eu dei valor, foi mais um dragão abatido, né? Mais um dragão abatido. Muito bom. Carmadelli, obrigado, viu? Mais uma vez. Deus abençoe, fecunde muito mais sua missão. E vamos convidá-lo de novo quando você lançar o livro, né? Sim. Pra gente retornar aqui e fazer um Virei novo com episódio. prazer. Né? Se Deus Fazer quiser. só um especial só do livro, um debate sobre o livro. Só sobre o Pronto. livro. E o livro vai focar O homem segundo o coração de Deus. Pronto, Nós vamos que é- trabalhar em cima da masculinidade, Masculinidade. Na ótica da fé cristã. Essa é a proposta. Show. Não é apenas a Excelente. masculinidade. A masculinidade à luz da fé cristã. Né? Joia. Que essa é a novidade, né, pra gente. Excelente. Muito bom. Valeu, gente. Comenta aí aqui no canal do YouTube. Deixe seu comentário. O que você achou aqui do especial Dia dos Namorados, né? E segue lá o Carmadelli, @Carmadelli no Instagram. Se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like, não é isso, Pedro? Exatamente. Se inscreve lá no canal do Carmadelli também, acompanha tudo e reze muito pra São Drogo, que ele já auxilia aí nessa caminhada. Rogai por eles. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço.